Eita que a coisa tá boa, gente, mas tá chegando ao final. Já passamos da metade do nosso segundo módulo de Sagrada Escritura, estamos trabalhando com o Novo Testamento, fechamos um breve panorama dos Evangelhos e hoje nós precisamos conversar sobre Paulo. Eu sei, Paulo é figura controversa, especialmente pelo tema das mulheres, né? Agora, já adianto para vocês, gente, que o tema das mulheres em Paulo, ele é bastante controverso pelo seguinte. Paulo fala da submissão das mulheres aos seus maridos e fala que as mulheres devem ficar caladas na Assembleia. Mas, quero provocar vocês. Quero provocar vocês para darem uma olhada em bons comentários de quando lá em 1 Coríntios se fala da submissão e quando também em 1 Coríntios se fala das mulheres caladas na Assembleia, capítulo 14. São textos muito discutidos. E o tema da submissão, na verdade, o grego que aparece ali é exousian, que não significa necessariamente submissão. Mas vou deixar aí para as pesquisas de vocês darem uma olhada nisso, porque hoje eu preciso falar de Paulo para mostrar como nós dependemos em boas partes de Paulo para que a gente faça uma evangelização que seja respeitosa das culturas e que consiga compreender, gente, a força de adaptação que o cristianismo desde as suas origens trazem. Paulo é uma figura muito importante, impressionante no Novo Testamento, tanto que nós temos 13 cartas escritas por ele ou pelas suas comunidades ou secretários, lembrando daquilo que ele fala. A carta aos Hebreus, que classicamente a gente atribui a Paulo, desde o início da igreja o pessoal tinha dúvidas se ela era paulina ou não. Hoje é praticamente um consenso que a carta aos Hebreus é a carta de Paulo aos Hebreus. Não é carta, não é de Paulo e também não foi escrita aos Hebreus. Algum dia a gente conversa um pouco mais sobre isso. Então são 14 cartas que classicamente eram atribuídas a Paulo, mas 13 ficam ali como o grande conjunto do Corpus Paulinum, das cartas paulinas do Novo Testamento. Pessoal, por que a igreja primitiva fez questão de guardar na memória essas cartas paulinas? Em primeiro lugar, a gente tem que saber que a grande preocupação da igreja primitiva não era escrever. Por quê? Porque se alguém... falando igual mineiro, né? Porque se alguém tivesse que falar dos trem de Jesus... podia só perguntar para quem já viveu com Jesus. Era simples. Se você queria conhecer quem foi Jesus, era só perguntar para quem viveu com Jesus. Então, os 10, 20 primeiros anos do cristianismo primitivo, não existia uma grande preocupação em escrita, afinal, as testemunhas oculares ainda estavam vivas. Depois da década de 40, 43, 45, começam as primeiras perseguições, já morrem alguns dos discípulos. E ali, claro, também pela idade, as testemunhas oculares vão desaparecendo. E mais, o cristianismo começa a crescer. À medida que o cristianismo cresce, também surgem grupos ou pessoas mal ou bem intencionadas que mudam a interpretação de Jesus. E começam a pregar um Jesus de um jeito que ele não é. Lembram do Jesus de Hollywood que a gente falou? Mais ou menos assim. Continua a pregar o Jesus de cabelo sedoso, tipo comercial do Velaton. A gente pode falar as marcas, não é patrocinador nosso, viu? Falam ali de uma marca de Jesus que na verdade não representava aquilo que as comunidades traziam no coração, a partir da pregação apostólica. Então surge com o tempo a necessidade da escrita, tanto dos evangelhos, mas anterior aos evangelhos, da escrita para as comunidades. Sabe para quê, gente? Duas coisas. Primeira, para acompanhar. Porque Paulo não era evangelizador estrela, não, que chegava na comunidade, todo mundo servia a ele, dava coisa boa para ele comer, daí ele pregava e ia embora, nunca mais aparecer. Paulo não era assim. Paulo entendia que evangelizar significa entrelaçar a vida, sabe, gente? Nós temos uma tendência hoje de fazer uma evangelização de discursos, né? Isso é muito comum. Para nós parece que evangelizar é pregar sobre Deus, falando. Agora, a boa pregação não é aquela da fala. A boa pregação é a da vida, gente. Eu fico pensando no que era Paulo, por exemplo, evangelizando. Paulo vem de uma cidade chamada Tarso, que fica em uma província chamada Cilícia. O nome da Cilícia depende do grande produto que era fabricado ali, que era o silício.
Não é o cilício medieval que o povo botava na perna para machucar o corpo, né? Isso está lá na Idade Média. Se bem que tem a galera que está hoje querendo trazer de volta essas coisas tão datadas, né? Tão históricas. Ali o cilício representava, na verdade, uma lã muito grossa, negra, de ovelha negra, né? Que era usada para construir toldos, velas de navios, etc. Então Paulo, a gente diz que Paulo era um fabricante de tendas, mas na verdade Paulo andava com seu alforje, com agulhas, né? Chegava numa cidade, comprava velas de navio usada e fabricava toldos. Toda grande cidade grega tinha mercados, né? Então ele fabricava isso. Imaginem comigo, Paulo não evangelizava sozinho. Quando ele tenta, não dá certo. Sabe onde? Isso, vai ter que ler lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, de 17 a 19, para ver quando Paulo evangeliza sozinho. A pregação frustrada de Paulo, antes dele ir para Corinto, lá em Atenas. E Paulo, gente, chegava, botava ali a sua banquinha no mercado, tinha alguém junto com ele, e a pessoa chegava e falava, viu, eu queria um toldo. Ah, isso, beleza. Paulo conversava, brincava. A pessoa via como ele lidava com Silvano, com Tito, Timóteo. E Paulo era um cara genial, assim, gente boa. Era, como que a gente fala isso? Ele era temperamental, sabe? Era genioso. Paulo tinha sua personalidade. Mas ele era um cara que nos poros saía a sua experiência com Cristo. Então, quando a pessoa via ele ali no mercado, conversava tal, puxa, que cara gente boa. Daí, quando ia para a sinagoga no sábado, quem estava pregando? Paulo. Na sinagoga, qualquer judeu podia pregar, e Paulo teve uma formação clássica espetacular em Tarso, do grego, da retórica, da arte de organizar discursos grega, e da palavra de Deus, porque ele estudou com os fariseus em Jerusalém. E ali, Paulo podia pedir a pregação, podia pedir a palavra na sinagoga. Então, quando as pessoas viam ele pregando, falavam, ué, mas não é o cara lá do... Ah, que gente boa que ele é. E aí Paulo podia dizer, olha, eu não estou mais na fase da espera do Messias. Eu me encontrei com o Messias. Ele é Jesus, o Cristo, que morreu, mas ressuscitou, em virtude dos nossos pecados. O centro da pregação de Paulo é esse, a cruz e a ressurreição. A vida de Paulo adiantava a sua pregação. Paulo VI, gente, vou dar uma riqueza para vocês. É um documento que nasce de Paulo VI. Ele escreve esse texto depois do Vaticano II, já no ano 74, é chamado Evangelii Nunciandi. A gente escreve Nuntiandi no latim, mas a gente diz Nunciandi. Quem acha que o Francisco fala coisas novas é porque nunca leu o Evangelho Nunciandi. E lá ele diz que o testemunho precede o anúncio. A nossa vida vem em primeiro lugar. E depois a gente dá as razões para a nossa vida, para a nossa fé. Mas antes as pessoas precisam enxergar a vida. Isso é necessário. Muito bem, gente. Paulo, então, em primeiro lugar, evangelizava com a vida. E era isso que encantava tanto as pessoas, né? E por evangelizar com a vida, Paulo entende que a evangelização não é um trabalho que se faz. Faz, deu 6 horas, vai embora e pronto. Ele entende que evangelizar é entrelaçar a vida. Então ele forma uma relação pessoal com as suas comunidades. E é por isso que ele decide escrever, em primeiro lugar, para acompanhar as suas comunidades. Para estar presente mesmo à distância. Vocês acham que na época de Jesus, da comunidade cristã primitiva, não tinha WhatsApp? Claro que tinha. Mas era o WhatsApp feito com os papiros, né? Na verdade com pergaminho, que era mais fácil de escrever. E você não mandava ali na rede, né? Você mandava por uns emissários, né? Ia lá Timóteo, Tito, Cloé, tem mulher... aliás, ó, tem uma mulher que leva a carta de Paulo aos Romanos, a carta mais importante da sua vida, onde ele mostra quem ele é, a sua teologia, a sua concepção sobre Deus. E é uma mulher, uma diácona, que faz esse trabalho. É genial. Não era qualquer pessoa que recebia a carta nas mãos para levar para a comunidade. Emissária. Aliás, sabia que evangelho, o termo evangelho, originalmente ele não é cristão, né? Ele é do mundo secular. E ele pode indicar tanto a boa notícia do rei, a boa notícia geralmente é o nascimento do filho do rei, mas pode ser uma conquista militar também, né?
O evangelho, ele é tanto a pregação da boa notícia quanto o mensageiro. Às vezes o mensageiro era chamado de evangelho, de tanta importância que ele tinha. Então, uma mulher ser mensageira de Paulo, fica atenta, que tem coisa boa por aí. Sabe qual a outra função de Paulo escrever cartas? Eu acho que vocês sabem. Catequese. Exatamente. Paulo quer catequizar as suas comunidades. Por isso, Paulo precisa acompanhar as comunidades nos problemas diários da vida cotidiana. Paulo não faz grandes escolas evangelizadoras. Às vezes, sim. Em Éfeso ele fica um tempo, em Corinto ele fica um tempo. Mas, em geral, Paulo não faz uma escola super sistemática, por exemplo, de formação de líderes. Ele vai ensinando com a vida. Faz vocês lembrarem alguma coisa, gente? Tipo uma iniciação cristã com inspiração catecumenal? É isso. Não é a evangelização do quadro negro que a gente vem, escreve a fórmula e diz, ó, é só seguir essa fórmula aqui. Não é isso. É a evangelização que nasce da vida, que toca o coração, que depende do viver junto, do conviver junto. Eu vou contar umas histórias minhas aqui também. Uma vez, gente, eu trabalhava em uma paróquia como catequista e a coordenadora da catequese, que era uma pessoa maravilhosa, Tânia, ela falou, Fabrício, tem uma turma que ela expulsou esse ano 3 catequistas. Eu preciso que alguém tente de um jeito diferente. Você topa? Eram adolescentes, eu sempre gostei muito de trabalhar com adolescentes. Falei, topo. Beleza. Daí, claro, primeiro encontro, me testando até a alma, né? Tirando sarro, conversando, tal. E o modelo da paróquia era uma paróquia muito antiga, tinha tido uma formação de um padre que ficou lá por 25 anos e acabava mantendo um pouco de uma tradição que não era muito dinâmica, né? E eu era mais molecão na época, hoje já tô velho sem cabelo, mas na época era mais molecão, daí eu falei, bom, o que eu posso fazer então? Eu preciso fazer uma coisa diferente, vamos para a vida. Daí fui com eles pro boliche, fiz encontros em casa, assisti filme junto. E eu me lembro muito bem de uma vez que eu marquei para assistir a Paixão de Cristo, era Páscoa, e eu queria que a Paixão de Cristo não fosse só carnificina, né? Porque no filme é terrível, vai caindo uns pedaços de Jesus para cada lado. Daí eu queria mostrar o sentido salvífico de tudo isso, bonito, a partir do Antigo Testamento. Daí fiz um encontro sobre o Antigo Testamento, sobre a salvação, o messianismo. Daí fiz um encontro, a catequese era na quinta, e eu fiz um encontro na terça, com o filme. Daí terminou o filme, a explicação, a pipoca, a conversa, né? Falei, beleza, pessoal, então essa semana vocês estão liberados, né? Eles, não, a gente quer na quinta também. Falei, para tudo. Falei, tá aí, a coisa funciona mesmo. Não é que funciona? Quando nasce na vida, gente. Eu era bem molecão, não é que eu tinha, ou que eu tenho, a super formação catequética, não era não mesmo. Sem falsas modéstias, não era mesmo. Mas ao fazer uma evangelização que se preocupa com o outro, que se preocupa em entrar na vida do outro, faz diferença. Paulo ensina isso. Como é necessário para catequizar estar junto, para conhecer os verdadeiros problemas, as grandes questões que aparecem na comunidade e poder dar uma resposta que sirva para a comunidade. Se a gente pega, por exemplo, 1 Coríntios 11, que fala, galera, aqui na comunidade, cristão vai ter que se separar. Homem de um lado, mulher do outro. Nem a quadrilha, é culto mesmo. Homem de um lado, mulher do outro. Mulher tem que deixar cabelo comprido. Homem tem que cortar cabelo. Algumas religiões, inclusive, até nasceram querendo colocar isso ao pé da letra, viver isso ao pé da letra, mas não é, gente. Paulo estava dando uma resposta pastoral para uma comunidade específica. Porque ele conhece aquela comunidade. E ali era uma comunidade, Corinto, né, ultra sexualizada, tinha 2 grandes portos, muita prostituição. Então ali Paulo falou, aqui é melhor se separar homem e mulher, um para cada lado. Então ele prefere dar indicações pastorais concretas para esse público. Certo, pessoal? A grandeza de Paulo também está em um outro elemento que é essencial para nós. Bom, nós vimos então que Paulo respeita a diversidade das suas comunidades. Ele mesmo vai dizer em 2 Coríntios, deixa eu pegar aqui a passagem, para a gente botar aqui na tela, subir. 2 Coríntios, pessoal, Paulo se apresenta fazendo uma defesa própria, ele vai dizer assim, que ele, está aqui,
ele fala aqui, aquilo que os outros ousam apresentar, falo como... Então, estavam acusando Paulo que ele não era um dos 12, por isso ele não podia pregar. Paulo fica doido, né? E ele diz assim, aquilo que os outros ousam apresentar, falo como insensato, ouso também eu. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendentes de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Como insensato, digo, muito mais eu. Então ele está dizendo, os outros têm currículo bom? Eu tenho currículo bom também. Mas sabe por que eu sou discípulo de verdade? Porque eu sou muito mais pelas fadigas, muito mais pelas prisões, infinitamente mais pelos açoites. Muitas vezes vi-me em perigo de morte, e aí ele continua falando tudo que ele sofreu. No final das contas ele vai dizer assim, se é preciso gloriar-me, de minha fraqueza é que me gloriarei. Paulo entende que evangelizar, gente, é serviço, é doar a vida. E aí tem um elemento muito importante, teológico da sua época. Os judeus, inicialmente, pensavam que a salvação ela tinha que passar pelo judaísmo. Então, se tinha alguém que era do mundo grego, que quer se tornar cristão, o povo dizia, ele tem que antes se tornar judeu e seguir as leis do judaísmo. Paulo vira e fala, mas gente, em outras palavras, mas gente, a pessoa nem sabe quem é Abraão. Por que ela vai ter que seguir essas leis do Antigo Testamento? Liberta essas pessoas. Deixa que ela se apegue a Cristo e não ao judaísmo. Agora, o próprio Paulo, ele era judeu de formação, ele seguia a lei. E por seguir a lei, ele se sente livre de entender que o Evangelho, pessoal, em cada cultura, exige uma forma diferente de expressão. Não exige uma doutrina diferente, mas exige uma forma diferente de expressão. Com isso, ele permite, conversando com os apóstolos, Paulo é muito eclesial, ele conversa com os 12 e ele libera a vida desses gentios convertidos para que eles não se submetam à lei, mas para que eles de maneira livre se encontrem com Cristo e vivam a vida cristã. Por isso, Paulo respeita profundamente as culturas, os modos de ser, agir e interpretar. Gente, presta atenção numa coisa. Hoje em dia é comum que os nossos movimentos pastorais ou visões próprias, particularidades de prática cristã, sejam impostas. Uns cultuam Maria de um jeito, outros leem a Bíblia de outro jeito, outros têm uma certa prática ali na liturgia de outro jeito, que seja bem permitida pelas nossas diretrizes litúrgicas e tudo mais. E é comum que a gente encontre um cristão brigando com o outro, querendo fazer que tal pessoa acredite como eu acredito, que tal pessoa cultue como eu cultuo. Calma, calma. Nós temos uma doutrina que é idêntica para todas as expressões cristãs, para todas as expressões católicas. Mas é preciso compreender que existem particularidades, que existem algumas características próprias de alguns movimentos que não podem ser impostas a outros. E há práticas que são antigas, que serviram para a sua época e que não podem ser aplicadas hoje sem a devida interpretação. A gente chama isso de hermenêutica. Hoje existe um movimento de um resgate de algumas tradições eclesiais lá do passado, da Idade Moderna, da Idade Média, porque parece que a igreja era perfeita nessa época. E a gente esquece, pessoal, de olhar para frente. É claro que a gente pode se inspirar no passado, mas a gente precisa entender que a nossa teologia evolui, avança. E não avança para trás, gente, não tem como avançar para trás. Ela avança para adiante, respeitando o mundo, entendendo o mundo e falando de um jeito que o mundo entenda. O Concílio Vaticano II termina com um documento impressionante. Na quarta sessão também, junto com a Dei Verbo, um cardeal chamado Cardeal Suenens, ele pede, quase como uma exigência, que se coloque uma constituição constituição pastoral chamada Gaudium et Spes, que diz que a igreja tem que parar de se esconder da modernidade, mas tem que dialogar com a modernidade. Olhe para uma encíclica hoje do Papa Francisco,
dialogando até com pessoas que não são estritamente cristãs, citando literatos, citando poetas, citando pessoas que são de outra religião. Quem leu o Laudato Si, viu logo no começo da Laudato Si o Papa citando o Patriarca de Constantinopla, da Igreja Ortodoxa. Que lindo isso! Porque nós entendemos que a nossa igreja, ela abraça o mundo naquilo que o mundo tem de bom. E é só estando presente no mundo, e como diz a Gaudium et Spes, sendo perita em humanidades, é que a igreja pode também oferecer para o mundo a sua visão de humanidade que nasce da sua experiência com Cristo. Uma experiência de evangelização que implica viver junto, entrelaçar a vida e respeitar as culturas. É isso, pelo menos um pouquinho, do que a gente aprende com Paulo. Tem muito mais, mas para aprender mais, tem que se encontrar com Paulo pelas suas cartas. Não deixe de ler as cartas e descobrir as riquezas das fotografias mais amareladas do nosso álbum. Não amareladas porque são velhas, mas porque são os primeiros testemunhos do que era uma comunidade cristã no seu nascimento.